Em um mundo em constante transformação, as relações de trabalho evoluem rapidamente e novos desafios surgem a cada dia. O papel do movimento sindical continua sendo um tema central para o futuro dos trabalhadores e para o desenvolvimento do país. Ao longo da história, os sindicatos foram protagonistas de importantes conquistas sociais e trabalhistas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Mas, diante das mudanças econômicas, tecnológicas e legislativas dos últimos anos, qual será o futuro da representação dos trabalhadores no Brasil? Como o sindicalismo pode se fortalecer, se modernizar e continuar relevante em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e desafiador? Para debater essas questões e compartilhar sua visão sobre os caminhos do sindicalismo brasileiro, recebemos hoje Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, uma das maiores centrais sindicais da América Latina. Ricardo Patá, é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. Agradeço, muito obrigado pelo convite, sempre é importante, e principalmente no momento que nós vivemos, o cenário, tanto político quanto com mudanças desafiadoras, como você comenta, é fundamental que nós tenhamos essa interlocução e colocar para aquelas pessoas que estão do outro lado da telinha um pouco da visão, como enxergamos as questões que têm essa dinamicidade e essa celeridade de alterações fundamentais na relação capital e trabalho. Exatamente. Patá, já para iniciar aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova relação do movimento sindical com a classe trabalhadora diante dessas mudanças que houve nas relações de trabalho, né? E como que o sindicalismo hoje, se ele está se atualizando para isso, como que ele está se preparando para isso? Bom, ocorreram várias mudanças, né? A primeira delas, que é fundamental, importante relatar, é a reforma de 2017, que desfigurou a CLT e tentou sufocar o movimento sindical, eliminando uma das formas mais importantes durante muitos anos, que é a contribuição de custeio da estrutura sindical. Logo após isso, nós tivemos a pandemia. E até um pouco antes da pandemia, nós tivemos o governo Bolsonaro, que também tentou dar sequência às mudanças que o governo Temer fez na reforma sindical. E o governo Bolsonaro, com o Rogério Marinho, fez alterações também relevantes. Logo no começo, até teve uma tentativa de que a mensalidade do sindicato só poderia ser cobrado via boleto. Nunca aconteceu isso na história. Ou seja, tentando impedir que o sindicato tivesse até os recursos das mensalidades. Tentando sufocar o movimento sindical. Sufocar, exterminar, né? Nem exterminar. Além disso, nós tivemos uma pandemia, né? E essa pandemia também realmente foi uma mudança muito grande, porque aí nós tivemos as mudanças advindas da legislação com as mudanças vindas da tecnologia que foi potencializada na pandemia. Porque nós tivemos a terceira revolução industrial, há mais de 30 anos atrás, onde já começou a ter mudanças importantes em algumas áreas, principalmente na área rural, com a mecanização do campo, e na área financeira, né, com uma mudança importantíssima da tecnologia, onde aquele setor que tinha 1 milhão de trabalhadores passou a ter 400 mil. Houve uma revolução importantíssima. Essa foi a terceira revolução industrial. A quarta é uma revolução que iniciou vagarosamente e com a pandemia potencializou e muito, com mudanças extraordinárias, aí em todos os setores. E eu sou comerciário, na área do comércio, então, é uma coisa impressionante, onde você tem o caixa sem a operadora, sem a pessoa, você vai em qualquer supermercado, vai em qualquer padaria, você já não vê aquela fila de caixas com as pessoas, você vê as caixas automáticas, né? Como na padaria também. Aí você tem o e-commerce, que houve uma mudança muito grande e potencializou demais. Isso diminui o número de funcionários nas lojas físicas e coloca até a máquina para atender no telefone ou na internet, para atender as compras que são demandadas aí pela sociedade. E os aplicativos. Nossa, esse dos aplicativos, então, nos trabalhos que são aqueles focados para motoboys ou Uber, esse também foi uma revolução. Então, houve
nesses últimos anos, de 2017 para cá, uma mudança extraordinária. Um curto espaço de tempo, né? Um curto espaço de tempo e que até temos que até respirar. Não tem nem tempo para respirar, é impressionante, né? As mudanças foram muito importantes. Então, nesse contexto, o movimento sindical ele precisa ter uma compreensão dessas mudanças e com alguns pilares importantes que nós devemos focar. A juventude. A juventude está longe. A juventude está longe de tudo. Pra você ter uma ideia, o primeiro emprego é no comércio e principalmente na área de supermercado. No ano passado, a Abras, que é a Associação dos Supermercados, apresentou um relatório onde tinha 340 mil vagas não preenchidas no Brasil. Não consegue preencher, porque o jovem ele não quer se submeter a um trabalho absurdamente exaustivo, que é o caso. Eu sou funcionário de Pão de Açúcar há 54 anos. Eu sei como é que é trabalhar no supermercado. E os salários muito baixos. E por isso também, aí uma questão que é relevante, aproveitando, é a luta que o movimento sindical está fazendo hoje, um dos desafios importantes, até para resgatar a credibilidade, para estar trazendo jovens, é o fim do 6x1 e a redução para 40 horas. São temas interessantes que a gente pode aprofundar aqui nesse programa. Perfeito. Você falou do público jovem, né? Que vem sendo muito questionado. A gente vê muita gente hoje falando, poxa, o jovem hoje ele não quer trabalhar, ele não tem o mesmo empenho que se tinha antigamente. Por outro lado, há pessoas que dizem que os jovens são a revolução que nós não fizemos lá atrás. Que eles não vão se submeter ao que nós nos submetemos lá atrás. E isso tem um quê de positivo em se tratando de movimento sindical, movimento trabalhista, né? Você acha que realmente o jovem de hoje ele não vai ser como nós éramos lá atrás, submissos a muita coisa por conta de salário e emprego apenas? Na verdade, eu não vejo dessa forma, porque a grande revolução da juventude e da mulher, até de forma quase coincidente, foi em 1978 na França. Uma revolução extraordinária, os jovens do mundo todo. E até, muitas vezes, nas questões do mundo árabe, naquelas revoluções da primavera árabe, também tinha o dedo do jovem. Os jovens realmente sempre impulsionam, porque o jovem, quando a gente chega numa certa idade, você se acomoda, né? Tem a zona de conforto. Está cansado. O jovem já não. O jovem, isso é uma questão da natureza humana, porque nós já fomos jovens. Você ainda é jovem. Você está com quantos anos? 48. Então, olha aí. O Amorim, que está aqui conosco, também é jovem. Você é jovem, né, Amorim? Eu já não sou tanto, apesar que eu me considero, porque eu nasci no dia da criança, 12 de outubro, então eu sou um eterno jovem. Mas já tenho 72 anos. É uma idade. E eu já fui jovem. Quando eu comecei no mundo sindical, eu tinha 26 anos. Eu era o mais jovem dos sindicatos comerciais de São Paulo. E lá eu queria fazer tantas mudanças, porque eu consigo entender esse espírito, porque é uma coisa natural, não é? E quando eu entrei no sindicato, eu queria fazer muitas mudanças. Eu, por pouco, não fui expulso do sindicato. Eu entrei e já quase me tiraram de lá. E agora, hoje, eu já estou lá, tranquilo, né, há tanto tempo, mas é lógico, sempre observando e sempre valorizando. Nós precisamos do jovem, porque o jovem tem essa inquietude e essa questão de querer realmente que as coisas mudem, que sejam rápidas. Né? As pessoas que têm mais idade, não, calma, vai acontecer tudo. Então tem que ter essa mudança de compreensão e da inclusão. Por isso que nós temos campanhas muito importantes em todo o movimento sindical das centrais e nos comerciários de São Paulo, em especial, de trazer o jovem para dentro do sindicato. Tem uma série de questões, jogos, eles têm um outro viés de interesse, a questão tanto no esporte, a gente tem vários campeonatos de futebol, é com jovem mesmo, né? Ou de outras modalidades esportivas. É muito importante nós temos o jovem, mas não só no mundo sindical. O jovem tem que estar incorporado, como eu dei o exemplo da questão do trabalho. O jovem não quer mais submeter a jornadas extensas
e salários baixos. Por isso, não se consegue contratar para a área de supermercado. Os supermercados tiveram que ir no exército para poder colocar as pessoas, porque também se você não tem funcionários, nada funciona, Nada né? funciona, Nada funciona. exatamente. Então, é um tema que nós temos que abordar muito a juventude, entender a juventude, não é? Talvez tenha um pouco dessa questão que a gente esquece que nós já fomos jovens e que tínhamos um outro tipo de preocupação. Sim. A preocupação do jovem é uma outra preocupação e que ela, na realidade, nos dá a energia para poder fazer as mudanças. Exatamente. E, Patá, pode-se dizer que muito dessa resistência dos jovens hoje, em relação não só a essa escala 6x1, mas também aos salários baixos, né? Que isso já é fruto da reforma trabalhista de 2017, que vem achatando aí, conseguiu achatar o salário de lá para cá? São algumas questões que, de forma coincidente, estão ocorrendo, né? Essa reforma aqui, ela desfigurou a CLT, tirou uma série de preocupações e direitos, na minha compreensão, do trabalhador, tendo em vista naquela época, que vai fazer 10 anos já, 10 anos. no ano que vem, era para gerar mais de 1 milhão de empregos. É o que se falava, não gerou absolutamente nada, pelo contrário, trouxe a precariedade e trouxe debates hoje que estão nos preocupando muito, como a caso da pejotização, que está lá no Supremo com o Gilmar Mendes, e que eu tenho preocupação na decisão lá do Supremo com relação a esse tema, porque hoje se pode pejotizar o caixa de supermercado, o trabalhador de obras, eu acho que o significado de uma pejotização, em certos casos, pode até ter Fazer um sentido. motivo de existir. Né? Por exemplo, um jornalista que ganha 20, 30 mil reais, que ele pode fazer várias atividades em vários locais, ou um advogado, mas operador de caixa, pelo amor de Deus. Então, tem certas questões que estão ocorrendo hoje, advindas de 2017, que realmente têm como as consequências que nós estamos enxergando. E tem, a meu ver, o trabalho precário, que é o trabalho em aplicativos que nós estamos tentando regulamentar já desde o início do governo Lula, e no próprio governo Lula, eu tive o prazer de, em 2023, acompanhar o Lula numa viagem para a China, foi muito importante, e lá eu debati um tema com o movimento sindical da empresa Shen, que é aquela de plataformas, que eu Sim. também comento um pouco em seguida a respeito do tema. E logo em seguida fomos para a ONU, numa outra viagem, onde com o Lula, e ele fez o primeiro discurso maravilhoso, e nesse discurso que o Lula fez, ele comentou a questão do 18º Objetivo de Sustentabilidade, que é a questão da inclusão do negro no objetivo da sustentabilidade como uma das tarefas importantes do mundo, que é acabar com o racismo. O Brasil que fez, o Lula que colocou. E naquela viagem nós fomos encontrar com o Biden. Foi um encontro memorável, onde assinaram um protocolo para buscar alternativas de acabar com o trabalho precário e valorizar o trabalho decente. E justamente desse tema que nós estamos conversando, foi elaborado um programa no sentido de superação dessas adversidades. Mas, infelizmente, o Biden perdeu, entrou o Trump e todo mundo sabe da história, que é uma história maluca. Né? Lástima, né? Patá, falando ainda sobre a questão da juventude, né? A gente vê hoje que não que existe um distanciamento do sindicato com os trabalhadores, muito pelo contrário, mas existe um distanciamento dos trabalhadores com alguns sindicatos. Você acha que isso se dá por conta da juventude mesmo de alguns trabalhadores, né, que não tem essa visão de coletividade, ou você acha que alguns sindicatos, ou o sindicalismo em si, ele vem falhando nessa comunicação com a sua base? Estão acontecendo várias questões. Eu acho que o movimento sindical, por conta da eliminação de valores importantes do seu custeio, que era a contribuição sindical, que hoje já não queremos mais, nós temos que buscar outras alternativas, mas trouxe situações muito complexas para o movimento sindical, que deixou de ter recursos para desenvolver uma série de tarefas, né? que custa muito. Uma assembleia que se faz para negociação coletiva na database dos sindicatos, ela tem um custo muito elevado. Então, o sindicato perdeu, por conta disso, está tentando se reerguer.
mas, de uma forma geral, a maior parte do movimento sindical do Brasil ainda tem muita dificuldade de chegar à base e, principalmente, ter essa interlocução com o jovem, que é um contestador. O jovem é um contestador. Por natureza. Tanto é que essa questão do 6 por 1, você vê, a redução da jornada é uma questão muito antiga. A primeira greve no Brasil foi em 1917. E essa greve já falava para redução para 40 horas, já em 1917. O dia 8 de março, é o Dia Comemoração da Mulher, existe esse dia porque teve uma contestação importante que trabalhavam 16 horas em 1911, e essas mulheres, de tanto contestar, elas pagaram caro. Os empresários da área têxtil, num galpão, puseram fogo, morreram mais de 100 mulheres. Então, essa data, 8 de março de 1911, também é uma data que já fala da redução da jornada. E o 1º de maio, do mesmo jeito, lá em Chicago, e assim por diante. E em 1988, na Constituição, reduzimos de 48 para 44, mas já naquele momento já era para ir para 40 horas. O Michel Temer, quando era bonzinho, no 3º mandato de deputado federal, ou melhor, de presidente da Câmara, ele sugeriu reduzir para 42 horas. O movimento sindical falou, ou é 40 ou é nada, ficamos com nada. Então, a questão da redução da jornada é muito antiga e estamos aí... E necessária, e urgente. Né? Mas o que eu quero comentar do jovem, que muitas vezes não conta com o movimento sindical. E até por conta fizeram um trabalho bacana, tal do VAT, Vida Além do Trabalho. E não tem nada a ver com o movimento sindical, e eu tenho que fazer uma referência a eles. É um vereador lá do Rio de Janeiro, chamado Ricardo, tem meu nome, boa gente, e ele que iniciou esse processo. Os sindicatos comerciais de São Paulo foram o primeiro do Brasil a entrar nessa briga, pusemos um banner enorme na nossa fachada. O prefeito, depois de 60 dias, mandou até tirar, a pedido de uma vereadora da direita, né? Mas foi um jovem. Então, é uma contribuição muito relevante dos jovens, mesmo que não seja da estrutura sindical, mas a estrutura sindical, sabiamente e com toda humildade, assumiu essa briga, e é por isso que nós estamos na Câmara dos Deputados. Eu estava lá, acompanhei, ganhamos já em 2 votações, agora está no Senado. Dia 1º eu estarei no Senado, numa audiência pública, para também falar as argumentações necessárias para tentar sensibilizar os senadores e ganhar esse grande objetivo que é do movimento sindical de longa data, de reduzir para 40 horas e acabar com a jornada 6 por 1. E a jornada 6 por 1 é bom que as pessoas que estão nos vendo, principalmente nós somos comerciários, que é uma questão muito complexa. Eu sempre coloco o exemplo da mulher. Tem mais de 50% de mulheres no comércio. Muitas chefes de família. Mulher é chefe de família, impressionante. E aí ela demora 1h30 para chegar no trabalho, 1h30 para voltar, chega em casa cansada, ainda tem que trabalhar. No melhor cenário esse, né? No melhor cenário. Aí depois ela tem um dia de semana para pôr a casa em ordem. Isso não é vida. E nós temos que acabar com as castas, né? Porque nós temos, na justiça, de uma forma geral, 60 dias de férias, 30 dias de recesso no Ministério Público e outras. Não estou criticando absolutamente, estou apenas colocando que nós estamos num momento hoje que não podemos ter castas. A igualdade de oportunidade é um dos temas mais importantes. Ninguém é mais importante que o outro. Tem responsabilidades maiores, mas o ser humano, todos eles têm o mesmo direito de viver. E é por isso que nós estamos lutando muito intensamente em acabar com essa jornada 6 por 1. Então, essa luta estamos acompanhando e torcendo para que dê certo de fato. Patá, com o advento da inteligência artificial, né, se criou-se aquele medo, né, que ainda existe alguma coisa nesse sentido, de que possa tomar muitos empregos e qual o impacto que isso traria positivo ou negativamente nas relações de trabalho. Hoje, o sindicalismo, ele já consegue enxergar melhor, entender melhor esse movimento? Essa questão da tecnologia, inteligência artificial, já é uma questão preconizada há muito tempo. Não sei se você leu, se não, vale a pena, do Aldous Huxley, O Adorável Mundo Novo. Vale a pena ler, 1950 e pouco, do
1984, também, mais ou menos dessa época, esses livros de ficção, de uma certa forma, já nos desenhava o que nós estamos vivendo hoje. Ou como aquele programa infantil que tinha, que eu adorava, os Jacksons, um desenho Jacksons. maravilhoso. Já. Então, essas questões que nós estamos vivendo hoje, já há muito tempo já se desenhava. E chegou esse mundo. Estamos preparados? Não estamos preparados. Mas nós precisamos nos adequar, porque não dá para você engessar. Você vê, mesmo na área do comércio, supermercados, que eu falei do caixa sem caixa, o máximo que nós conseguimos colocar na convenção coletiva é de ter uma sugestão de limite de caixa sem a operadora de caixa, mas eles não são obrigados a cumprir. Você vai em certa loja nos Estados Unidos, você vai em certa loja, você não vê funcionário nenhum. Aqui mesmo em São Paulo tem uma loja no Itaim que você entra com cartão de crédito, com cartão, abre a loja, não é? Faz as compras, já está tudo debitado, você sai, não tem funcionário nenhum. Só tem funcionário à noite para abastecer a loja. Então, as mudanças são extraordinárias, nós precisamos preparar. Sim. Porque tem uma questão, não dá para ter consumo através da máquina, a máquina não vai consumir. Exatamente. Aí, se você não tem um ser humano para consumir e não tem um ser humano para distribuir e para fazer a gestão, a conta não fecha. Não vai, vão ter um problema sério. Então, nós precisamos realmente nos adequar, nos preparar. E um dos temas mais relevantes para que a gente possa alterar esse procedimento é a comunicação. Então, nós temos que nos adequar melhor, o movimento sindical, com uma comunicação que faz chegar na ponta as questões que são fundamentais. Porque quando é na questão eleitoral, você pega os partidos de direita, eles têm uma capacidade enorme dos fake news e assim por diante, que isso, a meu ver, é um desserviço que se traz à sociedade, e nós temos que ter contrapartidas, nós temos que ter reações importantes para que a gente possa valorizar o que é desenvolvido por nós para a nossa base estar acompanhando, porque não dá para engessar a tecnologia, não dá para eliminar a inteligência artificial. Todas essas questões vieram para ser adequadas a uma melhor condição da sociedade vivenciar. Eu sou do tempo que não tinha internet. A internet é recente. Sim. Imagina hoje se dá para viver sem internet. O celular, quando começou em 1991, era um tijolão que só telefonava. Hoje o celular ele pode até fazer ligação, mas ele faz outras coisas. Hoje não dá para você sair em cidades como São Paulo sem o Waze. Não dá para você pesquisar sem o Google. Então, os elementos que nos foram trazidos para nos capacitar a compreender o mundo de uma outra forma são extraordinários. Então, não dá para ser contra, mas nós precisamos nos adequar. Por isso que é fundamental. E o Sindicato Comercial de São Paulo faz um trabalho relevante nisso, que é o mutirão do emprego. Esse mutirão do emprego não é só para trazer emprego, que é importante, mas é para capacitar. É para dar às pessoas a condição de compreender esse mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo que nós estamos vivendo é de uma complexidade extraordinária. E, mais uma vez, voltamos. A juventude tem um papel extraordinário em nos subsidiar com as suas inquietudes para que a gente possa ter um mundo mais adequado. Unir experiências aí, né? É isso aí. E, Patá, você hoje tem quase aos 50 anos, mais ou menos, de movimento sindical, é isso? Eu não chega tanto, porque apesar que eu comecei com 26 anos, 25 anos, eu comecei 26. cedo. Comecei cedo, já no Sindicato Comercial de São Paulo, como secretário, já comecei pela janelinha, olha só. E eu não tinha nada a ver com o movimento sindical. A minha origem é classe média, meu pai é industrial, a minha mãe com propriedades. O que me levou ao mundo sindical foi ter estudado na PUC na época da ditadura. Eu fiz administração de empresa em 1975 e lá até jogamos bolinha de gude para derrubar a cavalaria do Erasmo Dias e lá eu nem sabia o que era sindicato. E me apaixonei. Hoje eu sou um apaixonado pelas atividades e ações que o movimento sindical nos demanda e que a gente tem que dar respostas para a sociedade. Muito bom. É uma das figuras mais importantes do movimento sindical brasileiro hoje. Com base nessa experiência sua, tudo que você viveu até aqui, o que você projeta para os próximos 10 anos do movimento sindical aqui no Brasil? O que você tem visto? O movimento sindical é um pilar fundamental da nossa democracia.
sem dúvida. Nos países nórdicos, na Dinamarca, Suécia, entre outros, o movimento sindical tem uma participação muito mais efetiva, porque ele tem uma quantidade de sócios que passa dos 60%. Muitos primeiros-ministros daqueles países todos têm origem no movimento sindical. Na Europa, Alemanha, França, Itália também da mesma forma. O Brasil, antes da reforma, tinha uma quantidade de sócios bastante relevante. Caiu e nós estamos agora recuperando, porque existe entre nós uma questão que é a solidariedade entre as centrais sindicais, e nós conseguimos, com a Conclate de 2022, fazer a programação para o presidente que foi eleito, graças a Deus, o Lula, onde nós colocamos lá a política do salário mínimo, política do salário da mulher igual ao homem na mesma função, isenção do imposto de renda e a tal da redução da jornada, que vai ser agora. E esses pontos já começam a dar uma confiança da sociedade para com o movimento sindical, que ficou prejudicado. Em 2017, sim, nos jornais sempre nos colocavam como um sindicato de bandido, sempre nos colocavam... A campanha foi árdua, né? A campanha era terrível. Mas hoje nós estamos recuperando. E olha que engraçado, nós recuperamos muito na própria pandemia, porque na pandemia o movimento sindical teve dois movimentos importantes, tanto na área sanitária, construindo os protocolos de saúde aqui que o Dória assinou, muitos deles nós que escrevemos, principalmente comerciários, na área de supermercados, com aquele acrílico entre o consumidor e o caixa, a máscara, o número máximo de pessoas por metro quadrado, nós que desenhamos e o Dória assinou. Então, do ponto de vista pandêmico ou sanitário, nós tivemos uma ação importante que a sociedade enxergou. E também quando nós conseguimos, no parlamento, aumentar o auxílio emergencial, que era de 150 para R$600. Se não fosse isso, o Brasil estaria quebrado. Já diminuiu o PIB do Brasil naquela época 4,6%. Mas se não tivesse os R$600, ia cair 9%. E para recuperar de 9%, nós estaríamos até hoje com um problema. Então, a minha visão é que nós, daqui a 10 anos, estaremos muito mais fortalecidos. É um pilar necessário para toda e qualquer democracia. E para que o país mantenha a sua soberania, a estrutura sindical é de uma relevância extraordinária. Fundamental. Fundamental. Então, temos que nos adequar, nos preparar, nos capacitar, fazer mais sócios, nos organizarmos melhor, campanha extraordinária. Essa vitória ocorrendo da redução para 40 horas e do fim de 6x1, com certeza vai nos dar um potencial extraordinário de ampliarmos o número de sócios no Brasil inteiro. Patá, e você acha que falta aí, talvez, uma questão política mais apurada do movimento sindical, no que diz respeito a eleger um legislativo que de fato represente o movimento? Porque a gente vê poucos representantes lá em Brasília, né? Eu fiz um vídeo, inclusive agora, que eu estou lançando, depois eu vou passar para vocês, e esse vídeo ele fala exatamente dessa conscientização. Eu estou mandando um vídeo para todos os filiados da UGT, mas e os da não UGT também. E junto com o vídeo vai um documento de 4 páginas, elencando todas as questões que ocorreram nos últimos anos e a importância de nós estarmos linkados no parlamento, em especial com pessoas que possam ter a sensibilidade de temas que são muito caros para nós. Porque hoje o parlamento é extremamente conservador, de direita, e vota basicamente tudo contra o trabalhador. Eu acho que numa democracia efetiva, você tem que ter a representação de todo mundo. Eu Sim. não sou contra que tenha empresário, a turma da bala, a turma evangélica, dos rurais, do agronegócio, mas tem que ter a nossa turma também. Tem que ter a turma, porque tem que ter equilíbrio. A maior parte do povo não são essas pessoas. A maior parte do povo são os trabalhadores, que estão subrepresentados na Câmara dos Deputados. Então, eu faço exatamente um vídeo chamando a atenção das pessoas no sentido de valorizar o seu voto, para que as pessoas que estarão lá na próxima gestão são pessoas que percebam a sociedade de uma forma democrática e soberana. Mas você não acha que, ao mesmo tempo, o movimento sindical poderia se unir mais para o próprio movimento, tirar lideranças dali para levar para Brasília, para o legislativo do Estado, dos municípios? Isso poderia também fazer uma diferença grande para o movimento? Não há dúvida. Nós temos tentado, porque desde a Conclave de 2022,
como a Conclate deste ano, que foi em Brasília, e que nós levamos a pauta para o presidente Lula. Nós temos trabalhado de uma forma muito solidária e unida nas ações relativas a esses temas. E você vê que coisa interessante. Na eleição passada, quem levou para o Ministério Público e para o Alexandre de Moraes, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sobre as práticas anti-eleitorais, fomos nós. Muitas questões aconteciam no Brasil com esse coronelismo absurdo que estava acontecendo até então, e nós detectamos e levamos. O Ministério Público fez uma cartilha importante para essa finalidade. Então, com certeza absoluta, nós podemos sim estar mais unidos e buscarmos alternativas de representantes da nossa categoria que lá no parlamento poderão fazer a diferença. Perfeito. Patá, por último aqui, queria que você, se você tivesse a oportunidade de mudar algo hoje que pudesse melhorar a vida da classe trabalhadora, o que seria esse algo? É que para ocorrer qualquer situação dessa, nós precisamos ter um Brasil mais educado. Por mais que o governo tenha feito aí um esforço enorme de que as pessoas possam estudar, mas ainda tem uma ausência muito grande dessa qualificação e dessa capacitação. Na minha compreensão, nós temos que focar muito em preparar as pessoas para compreender melhor o mundo que nós estamos vivendo. Então, para mim, a educação é o tema mais importante. Que ótimo. Patá, agradecer a sua presença aqui, mas antes disso, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, mesmo porque esse ano a gente tem eleição, né? Então, esse nosso telespectador desse nosso canal aqui, importante, hein? Da TV Sindical. Olha, eu estou aqui, ó, olha só, comunicação sindical. Ó, eu vou levar uma dessa aqui porque é o tema que é relevante. Eu acho que nós temos que estar bastante conscientizado e nós temos que, na hora de votar, que é o caso, votar com o coração e com a mente, né? E não pegar o santinho na rua e votar nem saber em quem está votando. Nós precisamos ter, na realidade, buscar essas alternativas, tem muita gente realmente muito boa, muito comprometida com o trabalhador e com a trabalhadora e com a sociedade, né? Não é uma questão só do trabalhador, nós queremos uma sociedade justa, democrática, inclusiva, cidadã. Então, eu tenho esperança que nessa eleição o nosso voto sagrado vai ser para um país melhor. Recebemos aqui Ricardo Patá, presidente da UGT, num bate-papo aí muito bom, com temas relevantes à categoria, e espero recebê-lo aqui novamente, Patá. Obrigado mais uma vez. Você que nos acompanhou até aqui, continue nos seguindo nas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube também, onde está passando esse podcast, e acompanhando que nós temos boletins diários no nosso canal, com notícias importantes e relevantes ao movimento sindical e mantendo o trabalhador sempre atualizado. Até o próximo podcast.